Olá, bem-vindos ao canal Cripto SA, sou o José Garajal, estou aqui mais uma vez para falar com vocês sobre o Bitcoin e o mercado, beleza? Bitcoin aqui, veja pessoal, primeiramente, aqui ó, média de 144 períodos, média de 89 períodos, estamos ainda acima da média de 89 períodos, essa aqui é a média de 987 períodos, tá? Média de 987 períodos, essa média, ela divide o joio do trigo aqui, ó, vocês percebam que aqui ela foi rompida para baixo, né? No último bear market, né? Ela foi rompida para baixo em que situação? A gente fez aqui uma, duas, né? Depois de bastante tempo, ó, ela foi rompida para baixo e depois de ter sido rompida para baixo, retestada, né? Ainda tivemos uma queda significativa antes da retomada para uma nova corrida de alta, né? Como se a gente estivesse mais ou menos aqui, ó, nesse momento, né? Neste momento aqui, ela foi supostamente retomada. Veja, supostamente retomada. Não houve uma retomada similar dessa, dessa média móvel no último bear market, tá? Não houve uma retomada similar no último bear market, né? Quando ela foi retomada de fato aqui, por mais que ela tenha sido perdida também em um dado momento, ela representou de fato a virada para uma corrida de alta, tá? Mas isso aqui, assim, não significa muita coisa, porque ao mesmo tempo, né, a gente teve antes de haver essa retomada, houve aqui a tomada de suporte de outras médias que agora não são suporte, né? Uma delas ainda pode ser, mas aqui a média principal aqui não é suporte, tá? Que é de 144 períodos, mas é importante a gente levar em conta o fato de que essa média foi retomada por alguns dias, 6 dias, né? Coincidentes aqui com dias de corrida muito fortes, né, de S&P, de equities, mesmo o Bitcoin ainda se mantendo abaixo de patamares importantes, veja. Aqui, ó, o Bitcoin agora está lutando aqui com essa região de retomada de alta do mensal. Retomada de alta não, né? De saída da região de baixa do mensal sem sucesso, né? Está agora aqui lutando com esse patamar, né? E veja, com uma tendência, por mais que possa fazer um degrau, um bump aqui, ó, com uma tendência de virar para baixo aqui, mesmo que seja para retestar esses patamares, ainda há espaço para alta aqui, apesar de que no diário, ó, veja, houve uma rejeição da região de continuidade de alta no diário, né? Tocou aqui o gap superior que nós dissemos que poderia vir a ser visitado, não chegou a fechar esse gap e agora no momento está nessa luta aqui. Acredito que pode fazer um terceiro toque aqui, esse terceiro toque pode representar o fechamento desse gap, mas nós ainda temos de forma significativa uma divergência de baixa oculta aqui, tá? Então isso é importante ser levado em consideração, tá? E se a gente for para o tempo gráfico de 4 horas, ó, a gente tem o que aqui, ó? A gente tem essa média que ela foi atravessada aqui de longe no 4 horas, na casa dos 90 e poucos mil dólares aqui, ó, né? E exatamente como está acontecendo aqui com o topo duplo clássico, né? A gente tem um topo duplo clássico, ele pode ser anulado, né? Eu ainda acho que a gente ó, nem chegou a tocar aqui o 79.868, eu acho que pode ser tocado esse patamar, pode ser rompido aqui para chegar aos 81.900. Lembre-se que a gente tem aqui na casa dos 81.100 o fechamento do gap, 81.100, 81.200, tá? O gap da CME exatamente está aqui em 81.210, tá? Então, não seria estranho para mim se esse gap fosse fechado. E esse também pode ser um sinal de fake out, então é importante a gente levar isso em conta, mas sendo pragmáticos, né? Houve a rejeição aqui e está tendo uma luta aqui nesse momento e uma tomada de suporte na média móvel, beleza? Se nós vemos aqui para Bull Market Support Band, o que, que nós temos, né? Lembre-se que a Bull Market Support Band ela já foi retomada até por uma semana, que é o tempo gráfico semanal, né? No último bear market, tá? E se a gente for ver bear markets anteriores ainda, ela foi tocada até de forma, né, a ser não foi rompido, não. Aqui até foi rompido, ó. Aqui foi rompido por algumas semanas antes de uma nova queda para novas mínimas, né? Aqui, no caso, depois da primeira queda, ela não chegou a ser retomada, né? Mas foi tocada uma, duas, três vezes. Então, assim, é bem diferente a forma como em cada bear market se comporta o Bitcoin em relação ao bull market support band. Mas o que a gente entende é que ela é um sinal
claro, né, de que há ou não continuidade, né, ser rompida para baixo. Nós aqui estamos em um momento no qual ela foi tomada como resistência e nós temos ainda, né, mesmo assim, ó, ainda temos uma divergência, porque ainda temos topos ascendentes em relação a este topo aqui, né, de março de 2024 e o topo de agora, o último topo local semanal, tá? E aqui, ó, topos descendentes no RSI, pode ser o momento da gente solucionar isso aqui realmente na área bearish, fazendo agora, talvez, quem sabe, uma divergência de alta no semanal, né? Atingindo novas mínimas aqui, né? Tendo topos, temos fundos ascendentes aqui, fazendo fundos ascendentes aqui de alguma forma, né? Vamos dizer assim, ó. Fazendo fundos ascendentes, tomar suporte aqui, por exemplo, mas fazendo fundos descendentes aqui na ação de preço, né? Se a gente fizer um fundo descendente na ação de preço e fizer tendo um fundo ascendente no RSI, né? Supondo que seja mais ou menos assim, ó. Aqui mais ou menos, ó. Se a gente fizer esses fundos ascendentes aqui, ó, aqui, por exemplo, né? Aqui na região da casa dos 54 mil dólares, e fizer fundos ascendentes aqui, nós teremos uma divergência de alta, né? Que por mais que possa consolidar por um tempo, né? Ela pode significar, né? Um movimento de retomada, finalmente, para o Bitcoin. Porque nós temos outros indicativos importantes. Ó. Esse candle aqui como maior candle de volume, nós temos aqui um volume descendente, ao passo em que há uma tendência ascendente, né? A tendência ascendente aqui, ó, eu vou botar em verde essa tendência ascendente, né? Temos uma tendência ascendente na ação de preço, temos uma tendência descendente no volume, tá? Vou botar em verde também, verde com verde aqui, ó, não está coincidindo, né? Na verdade, estamos com uma divergência de volume, né, seguindo as divergências de baixa ocultas, né, e essa divergência de baixa no 4 horas aqui. Veja, está até havendo uma recuperação, mas há uma divergência de baixa. Vamos lá, como está S&P? Novas máximas, chegando na região aqui, ó, de continuidade de alta do diário, mas tomando ainda a resistência da região de continuidade de alta do semanal. Tá? E atingindo aqui o ponto de euforia da 1414 da FIBO, 7.226, 1414 da FIBO, como região de resistência. Nasdaq está em que situação? Nasdaq está numa situação parecida, já na 1618, né? Próxima a 1618, acima da 1414, mas ainda também com divergência de baixa aqui, ó, no semanal, né? Se você pegar Nasdaq aqui, nós temos fundos, topos descendentes e nós temos aqui, ó, topos ascendentes, tá? Topos ascendentes. E aqui nós temos um volume que está modesto, né? Chegou até a ser ascendente nas últimas 3 semanas, mas ele é menor do que os volumes, né? Dos momentos que deram origem, né, a essa correção. Né? Então, ainda são volumes menores. Então, está, de certa forma, subindo sem muito volume, sem novos participantes. Né? Então, com isso, a gente lê que há uma concentração de compradores. Beleza? Então, temos várias questões a tratar aqui em relação a isso. Né? Pode significar muitas coisas. O que nós temos aqui ainda? Ó, uma cunha descendente, uma tomada de suporte na região neutra e sem perda de suporte significativo, com tomada de suporte de uma linha de tendência de longo prazo e uma divergência de alta aqui. Né? Então, tendo uma divergência de alta, a gente pode, né, uma divergência de alta clássica, né, fundos ascendentes e fundos descendentes, a gente pode esperar que haja um movimento de alta do dólar. Se a gente for para os títulos do Tesouro Americano, né, aqui houve um rompimento para cima já, ó, de um triângulo e de uma cunha descendente. Né, que pode significar que acima dessa região, né, aqui essa região já seria uma região de correção para equities, né, mas então a gente está com uma disparidade interessantíssima. Né, quem está lendo nossos relatórios está vendo o que nós estamos falando sobre isso. Tá? Nós temos uma grande disparidade. Se a gente vai para o petróleo, por exemplo, o que está acontecendo com o petróleo? O petróleo não rompeu, mas, conforme nós dissemos, ainda com essa divergência de alta aqui, né, o petróleo fez um movimento aqui para cima da região da 886 da FIBO. Isso é bastante significativo, né? Pode dar continuidade aqui o petróleo para atingir novas máximas, principalmente se houver este rompimento, veremos nos próximos dias. Bem, trocando bastante miúdos, o Bitcoin continua numa situação de fragilidade, principalmente se comparado com equities, né, com o TradFi, com o Nasdaq, com S&P, e nós temos aqui o dólar em situação de potencial reversão de alta, nós temos o Tesouro de 10 anos em potencial reversão de alta, nós temos conflitos,
né, em relação a questões energéticas. Percebam, né, nós tivemos aqui uma alta significativa, que mesmo que tenha havido correções, né, o petróleo ele oscilou por muito tempo aqui nessa faixa de preço. E nós hoje temos o petróleo 60% mais caro do que estava, basicamente, em janeiro, né? No final de janeiro. Então assim, esses efeitos são efeitos que demoram um certo tempo para serem observados, né? Veremos na quarta-feira que será dito, né, no anúncio do Fed, né, bastante importante o que vai acontecer lá, espere volatilidade no mercado, mas eu acho que é importante que a gente tenha em mente que o Bitcoin como parâmetro geral do mercado mostra que essa liquidez que parece ter voltado para o mercado não voltou tanto assim, óbvio, há pontos muito positivos, né, há pontos positivos, porque o Bitcoin está aqui acima da região de oferta do mensal, isso não tinha acontecido aqui, ó, desde março, e foi por um período curto, agora a gente está no período bem mais longo, mas o Bitcoin já está apresentando divergências significativas que devem ser observadas como possíveis sinais de correção um pouco mais agudos, né, que se traduzem até mesmo aqui, né, neste gráfico, que é o gráfico do Bitcoin, com a Bull Market Support Band, mesmo tendo havido este rompimento, tá? Mesmo tendo havido este rompimento. Então é importante que a gente tenha isso em mente, tá? A gente não precisa agir com nenhum tipo de viés, né? Mas o mercado ele pode permanecer irracional por um certo tempo até que as coisas são colocadas em seus lugares e nesse momento pode haver bastante sofrimento por parte dos agentes. Então, age de acordo, lembre-se que isso não é aconselhamento financeiro, estou dando minhas impressões sobre o mercado, tá? Curtam, compartilhem, comentem, entrem no nosso canal do Telegram, que o link está aí abaixo, junto com os nossos canais de debate do Threads e do X, beleza? Espero vocês no próximo vídeo, um forte abraço.